Olá, uma pergunta que é feita com grande frequência, regularidade aqui no Le Jardin é se quando nós lançamos uma linha de cosmético, nós nos inspiramos apenas no aroma ou se há mais alguma coisa que informa, que inspira a criação dessa linha. A história é ótima. Venha conosco, este é um vídeo do Le Jardin e eu sou o Jorgito Simão. Essa história começa no ano de 2014, ainda por enquanto 10 anos atrás. E eu e Patrícia fomos até Provence, a região do sul da França, a capital das lavandas, para colhermos informações e inspiração para o nosso parque. Mas Patrícia estava com uma curiosidade que ela queria atender. Ela queria experimentar pela primeira vez na vida uma pousada boutique na França. Ora, gente, pousada boutique costuma ser uma experiência que machuca o bolso. Mas nós fomos para uma. Chegamos no sul da França, nos dirigimos para essa pousada boutique e aí vocês não imaginam como foi a experiência. A piscina parecia um lago, ela não tinha bordas altas, sabe? Dessas que a gente sobe. Não. Você entrava caminhando e saía caminhando, sem precisar de usar as mãos, sem ter escadas ou degraus. Era uma piscina assim. À noite ela ficava acesa e toda azul. Num azul que, nossa, com aquele céu, era um cenário de cinema. E mais ainda, agora entra na minha praia, a vegetação que eles escolheram para colocar na borda da piscina, sugerindo que ela fosse um lago natural, foi uma vegetação assim, escolhida a dedo por um profissional competente. Era uma obra de arte aquela piscina. As dependências da pousada, todas refinadas com arte, com trabalhos artesanais, requintados, uma coisa de louco. E de manhã, no café da manhã, nós entrávamos num lugar assim todo separado do resto da pousada, com um portão de ferro e tinha um garçom com luvas brancas servindo a gente com ingredientes de primeiríssima qualidade. Era uma experiência assim realmente para não se esquecer. A gerente da pousada é uma senhora de 50 anos, parecia uma manequim profissional, esbelta, trajando linho, e ela caminhava que parece que ela deslizava por dentro da pousada. Tudo naquele lugar era chique, elegante, especial. Nós ficamos lá durante 2 dias e depois saímos e fomos então para uma outra pousada e que o custo era muito mais baixo para compensar a extravagância da primeira. E fomos então para essa segunda pousada e o contraste foi assim gritante. A piscina era quadrada, as folhas estavam por cima da água, não eram limpas todos os dias. E a pousada era bem rústica, era uma propriedade rural. Os proprietários tinham plantação de cereja e de oliveiras. E de manhã cedo, o café da manhã era uma mesa coletiva, ninguém servia, você já sentava, tinha ali a comida, você se servia e o contraste com aquela outra experiência anterior era muito grande. O detalhe mais relevante fica por conta da extravagância da decoração do quarto dessa pousada. O proprietário era aficionado por aviação e teve a feliz ideia, de gosto duvidoso, de decorar o quarto com itens de avião e peças de aeroporto. Só para dar um exemplo,
A mesinha de cabeceira era uma asa de avião, uma ponta de asa de avião cortada com pezinhos. A luminária era uma hélice de avião de 2 pás, com uma lâmpada em cada ponta. Bom, a gente já estava se sentindo dentro de um aeroporto. Não bastasse isso, a luminária que ficava ao lado na cama era um farol desses que se coloca na pista de um avião avisando que é ali que ele tem que pousar. E o que é mais louco ainda, ele não trocou a lâmpada. Então aquilo era um farol mesmo, se acendia, tinha todo mundo que sair do quarto ou usar óculos escuros, porque o farol, a lâmpada, não era compatível com os hóspedes. As cerejas não estavam presentes apenas no café da manhã. A proprietária, muito amorosamente, nos autorizou a visitar o pomar. E nós passávamos, eu, Patrícia e Yasmin, quase que metade do dia, se não mais, comendo cereja no pé. Era tanta cereja que eu não sei como é que a gente não passou mal. Era muita cereja. Desenvolvemos um gosto pela cereja, um amor pela cereja, um paladar pela cereja, que, olha, eu não sei explicar. Era uma delícia aquele troço. Foram dias divertidos nessa pousada, nós nos adaptamos à simplicidade dela e acabamos, depois de 5 dias, indo embora. Quando entramos no automóvel para ir ao aeroporto, quase que para mudar de aeroporto, mas para ir ao aeroporto, voltar para o Brasil, ela vem lá de dentro com um balde cheio de cerejas e disse: isso é para vocês irem comendo a caminho do aeroporto. E nós fomos comendo cerejas de volta para o Brasil. E então, os anos se passaram. 10 anos depois dessa experiência, eu lembro com bastante gratidão por aquela experiência da pousada boutique. Mas a experiência que eu passei na pousada seguinte, aquela que nem era luxuosa, essa tocou o coração e deixou uma grata lembrança. Por esse motivo, nós, volta e meia, falávamos de novo nessa pousada. Patrícia, revendo fotos daquela viagem, um dia deu um brilho no olhar dela e ela disse: já sei o que eu vou fazer com essa memória. E ela então resolveu criar, acreditem vocês, uma essência baseada no cheiro de cerejas. Patrícia, com o seu cuidado e detalhamento que lhe são habituais, resolveu fazer então uma essência inspirada em cerejas, mas ela sentia falta de algo ainda no aroma da cereja para que ficasse redondinho, macio, completo. E ela resolveu acrescentar amêndoas, óleo de amêndoas, que, entre outras coisas, tem a propriedade de serem absurdamente hidratantes. Então, além de ser um cheiro delicioso, ainda tem esse lado assim benéfico para a pele. E ela então lançou a linha, e essa linha se chamou com o nome da cidade onde estava essa pousada. O nome dessa cidade é Puy-Vert. O nome da linha ficou sendo Puy-Vert. Vale aqui um parêntese, que é lembrar que os franceses não pronunciam essa letra U, então eles dizem que a cidade é Puy-Vert. Mas aqui nós não sabíamos desse detalhe e começamos errado, e depois que a gente começa errado é muito difícil trocar o passo. E aí então ficou batizado pelas vendedoras, por nós, pelos consumidores, pelos visitantes, como linha Puy-Vert. Mas você já fica sabendo, se quiser falar bem direitinho, o nome é pronunciado de outra maneira. Então, o que aconteceu com o lançamento dessa linha? Foi um sucesso tão grande que em pouco mais de uma semana, mais menos de 2,
os produtos dessa linha se esgotaram na loja completamente. Nós, às pressas, mandamos fazer mais, mas o tempo de produção não é tão rápido. E aí tivemos ainda que ficar pedindo desculpas para os nossos fregueses e visitantes por aproximadamente 10 dias. Depois, o abastecimento regularizou e essa linha, então, está hoje disponível aqui nas dependências do parque. Desfrutando ainda do sucesso da linha Puiver, ou Piver, se você prefere, nós percebemos que as histórias que informam a criação dos cosméticos do Le Jardin, antes nós negligenciávamos esse cuidado, mas depois aprendemos, até foi você que nos ensinou isso, que essas histórias fazem parte dos produtos e fazem parte da criação deles. E elas são muito importantes, mesmo que sejam histórias simples e leves. Elas fazem parte daquele momento, da alegria, da emoção daquele momento. E as vendedoras também exigem que nós contemos essas histórias. Por esse motivo, hoje, eu estou usando um boné, uma boina, que é típica daquela região. Eu fiquei bonito nela? O que você acha? Mas estou usando, então, uma boina típica daquela região para transmitir a você o cuidado, a beleza, a graça, a alegria da linha Puiver. Aqui está um sabonete e veja, tem cerejas, é um rótulo alegre, leve, que traduz exatamente a ideia que está por trás desse cosmético. Agora então você já sabe. Este é um vídeo do Le Jardin. Eu sou Jorgito Simão. Fique bem e guarde com muito amor as suas histórias. E aproveite para contá-las. As pessoas querem ouvi-las. Um grande abraço e até a próxima.